semana. Hoje, essa semana eu trouxe um pouquinho mais de vídeo, mas um de exercícios e um de conteúdos novos. Então, não tem nada assim, meu Deus, tia, pra que tanto? Sim, a gente precisa, porque vocês sabem que matemática é muito complexo. E eu sei que muitos ainda não compreendem, então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, tá? Lembrando, sempre estejam num lugar calmo da casa de vocês, tranquilo, para poder estar estudando. Quero parabenizar quem entregou as atividades, né? Porque tem gente que já tá fazendo, me entregando, está de parabéns, tá? E não esqueçam que para me mandar somente para o meu e-mail, não vamos esquecer disso. Segunda, terceira, não sei, já me perdi na quantidade de coisas que tem que falar para vocês. Coloca lá no comentário o nome de vocês, né, e o sobrenome de vocês, para não ter problema às vezes. Ah, tia, você passou, esqueceu. Não, eu não esqueci, vocês que esquecem, eu não tenho como adivinhar quem tá assistindo, né, eu só consigo ver lá os números de visualizações que tem. Vou deixar aqui até nas descrições um link que eu fiz uma aula para o nono ano sobre a radiciação, porque como a gente está trabalhando com trigonometria, vai cair bastante exercícios relacionados com raízes lá, então para vocês só retomar, é como fazer uma retomada de conteúdo, caso vocês tenham dúvida quando chega lá na parte, tia, fiquei no meu denominador com raiz, então eu não sei para onde que eu vou, o que eu continuo. Eu vou deixar ali bonitinho e vocês podem estar acompanhando e vendo, tá? Quando vocês surgir alguma dúvida. Tranquilo? Então vamos lá, começar a nossa aula. Essa aula vai estar na página lá da apostila de vocês, na página 43. Onde fala o quê? Quando a gente quer trabalhar com relações trigonométricas em um triângulo qualquer, ou seja, esse triângulo já não tem mais 90 graus. Ele vai ter mais ou ele pode ter menos que 90 graus. O que a gente vai fazer? Existem fórmulas para isso? Sim, existem fórmulas para isso. Ai, tia, mas eu não sei. Calma, vamos com calma. Primeira coisa que eu vou passar para vocês. A gente tem, por exemplo, se ele me der um ângulo de 150 graus, eu não sei, eu não conheço esse ângulo. Vocês vão falar assim, eu não conheço, eu não sei, tia, e agora? Calma, aguenta esses coraçõezinhos. Vamos lá. Vamos supor assim que ele fala assim, calcule pra mim o seno de 150. Então tá, o seno de 150. Como que eu vou fazer? Vocês sabem que quando a gente dá meia volta, a gente tem 180. Se eu der uma volta completa, eu tenho 360. Isso vem lá da parte de circunferências, que a gente já estudou isso lá ano passado, né? Foi bem no finalzinho lá do nono ano que a gente estudou e já viu isso daqui. Então, vocês sabem que meia volta é 180 e volta completa é 360. É só lembrar daquela musiquinha, 180, 180. 360. Meu Deus, é ridículo, mas é só lembrar disso, assim. Eu sei que eu estou passando uma vergonha alheia, assim, mas não tem problema, contanto que vocês gravem bem o conteúdo. Mas vamos lá. Tem o seno de 150. O 150, ele deu o quê? Não chegou a dar uma volta inteira, e ele também não deu metade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 180, porque ele está mais próximo do 180. Então vai ser 180 menos 150. E 180 menos 150, quanto que vai dar isso? Então vamos lá, 150, 160, 170, 180, ou seja, 30 graus. Então quer dizer que o seno de 150, ele vai ser igual ao seno de 30. E o seno de 30, vocês conhecem. Sim, já tá naquela tabela trigonométrica, a gente já estudou na semana passada, que a gente já viu. O seno de 150 é igual ao seno de 130, porque eu estou falando de ângulos obtuso. Aí vocês vão me perguntar, o que é ângulo obtuso? Vocês já estudaram isso no 7º, no 8º, no 9º. Ângulos obtusos, ele é maior que 90 graus, tá? Então, por isso. Beleza? Vamos lá. Só que tem um detalhe. Se fosse o cosseno, o seno é sempre positivo. O cosseno, o jeito de fazer é o mesmo? Sim, só que o cosseno, ele é o oposto do seno. É sempre isso? Sim, é sempre isso. O cosseno vai ser o oposto do seno.
Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gravem lá, escrevam isso aqui lá no caderninho. Vou mostrar lá pra vocês. O cosseno de 150. Ó, ele não deu aquela volta. Então, o que a gente vai fazer? 180 menos 150. Como a gente acabou de fazer, vocês sabem que isso aqui vai dar o cosseno de 30. Só que, como eu disse pra vocês, o cosseno é o oposto do seno. Então, se o seno era mais, o cosseno vai ser menos. Só isso. Só vai mudar o sinal. Dúvidas? Eu acredito que não, porque isso aqui é bem tranquilinho pra gente fazer. Bem de boas, tá? Vai ter exercício pra vocês lá numa lista? Vai ter lista de exercícios relacionados a isso. Só pra vocês aplicarem e verificarem, né? Colocar o sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. Isso influencia bastante? Sim. Lembra que um sinal influencia bastante no resultado. Aí ele muda muita coisa, tá? Então, cuidado com isso. Partindo dessa parte, a gente vai entrar numa outra ainda. O que acontece? Eu não vou ter ângulo de 90 graus ainda. Quando que eu vou usar os ângulos de 90 graus? Quando ele vier escrito. E se ele tiver ângulo de 90 graus, o que eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Toda vez que eu tiver ângulo de 90 graus, é o teorema de Pitágoras. Se caso ele não aparecer esse ângulo de 90 graus, agora a gente vai ver que vai ter a lei dos senos e a lei dos cossenos. Ambas são diferentes para ser usada. Como? Vou mostrar para vocês uma forma de desenho e mais a fórmula que vem escrita. Então, vocês têm que prestar atenção e tomar um certo cuidado, porque cada um é um jeito de fazer, tá bom? Voltei com o quadro já preenchido, né? Que não é uma tecnologia na nossa vida, né? Não perdemos muito tempo assim. Então, vamos lá. Trouxe para vocês a lei do seno e a lei do cosseno. Trouxe as duas juntas para vocês entenderem que elas são diferentes. Ah, tia, mas aqui tem 3 fórmulas, aqui só tem uma. Infelizmente assim. Quando que eu vou usar a lei dos senos ou quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Isso tá na página 43 e 44 da apostila de vocês. Quando que vocês vão usar a lei do seno? A lei do seno somente quando vocês tiverem 2 ângulos e os 2 lados, tá? 2 ângulos ou 2 lados. Coloquei aqui porque é um triângulo. E como a gente tá falando de trigonometria, trigonometria vem do quê? De triângulo. Então, por isso que é um triângulo que tá ali. O que acontece? Acontece que a gente vai ter os ângulos alfa, beta e gama. Coloquei os 3 ângulos ali por ser o triângulo que tem 3 lados, que cada lado vai ter o seu ângulo. Essas letras são as letras de representatividades de ângulos que a gente utiliza o alfabeto grego. Por isso que vem essas letras escritas, tá? Tia, mas você colocou ali 3, mas você falou que só aparece 2 ângulos. Sim, porque nos exercícios vocês vão ter o lado A, estão vendo aqui, ó? Esse ladinho A, eu tenho o menorzinho lá, porque ele sempre tá de frente, o seu segmento tá de frente. O que acontece? O A vai estar pro seno do alfa. Então, lembra que eu falei para vocês que o ângulo sempre tá de frente pro lado dele? Sempre, sempre. Então, A pro seno de alfa, B pro seno de beta e C pro seno de gama. O que acontece aqui? Como que eu vou fazer isso em exercícios? Nos exercícios, ele vai vir escrito que ele vai te dar 2 ângulos e lados. O que ele vai pedir? Às vezes ele vai pedir para vocês calcularem um ângulo, mas ele vai dar os 2 lados e vai dar o outro ângulo. O seno, a gente sempre vai ter 4 informações. 2 ângulos, 2 lados, ok? Já no cosseno, a mesma coisa. Ai, tia, tem 3 ângulos, babá. Enfim, no cosseno, a gente vai ter apenas um ângulo e 3 lados. Vocês perceberam a diferença? No seno, ó, seno, 2 ângulos, 2 lados. Cosseno, um ângulo, 3 lados. Por isso que tá aqui, ó, A, B e C,
A, B e C são os lados do meu triângulo, ok? Cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. O que acontece? É aonde vai estar escrito o meu ângulo. Ele pode vir escrito aqui, que pode vir escrito aqui, pode vir escrito aqui. Por isso que se ele pedir o valor do A, vocês vão calcular o cosseno do A. Vai mudar alguma coisa? Sim, isso muda completamente, porque se vocês trocarem o A pelo B ou pelo C, isso aqui vai mudar completamente os resultados lá. Lá no Google Class eu vou colocar um exemplo de passo a passo dos exercícios para vocês, da lei dos senos e da lei dos cossenos, só para vocês verificarem a diferença deles lá. Aqui eu tô trazendo mais a explicação para vocês. Vamos supor lá que ele pediu o seno de beta, ele pediu para vocês calcularem o lado B, tá? Então vocês ignoram esse e esse. Se é o lado B, eu vou lá na fórmula onde que tá o B. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno de beta. Esse cosseno vai ser dentro daqueles ângulos que a gente conhece. 30, 45 e 60. Se ele não estiver dentro dos 3 ângulos notáveis que a gente conhece, a gente utiliza daquela formulazinha que eu passei bem aí no comecinho da aula. Caso mesmo assim vocês não conheçam, aí no exercício ele vem escrito o valor do ângulo, vem bem certinho, bonitinho. É só vocês substituírem. Então, o que vocês vão ter que fazer nesses exercícios? Interpretação. Vocês vão ter que interpretar o que é cada um, quem é cada um, para poder substituir nas fórmulas. Então, vou repetir novamente. Seno, 2 ângulos, 2 lados. 2 ângulos, 2 lados. Cosseno, 1 ângulo, 3 lados. Ok? Tranquilo? Então, bora fazer os exercícios? Sim. Terminamos essa parte? Não. Por quê? Porque se a gente está falando de matemática, a gente também tem a área. O que é a área? A área é o espaço onde a gente ocupa. Só que na trigonometria, ela tem um pouquinho de diferença na fórmula. É aquela fórmula A vezes B dividido por 2, base vezes altura dividido por 2? Não. É quase isso. A gente vai ter o A, a gente vai ter o B, que é o nosso lado, outro lado, só que a gente vai ter ângulo informando isso para nós a área. Como que vai ser? Eu já volto com o desenho pronto para vocês aqui no quadro. Voltei com o quadro já novamente preenchido. Ai, que legal, né? Ai, eu tô me divertindo com isso. Virar uma nova youtuber. Enfim, vamos lá. Quando que eu vou usar essa fórmula aqui? Quando eu tiver um triângulo qualquer. E o que é um triângulo qualquer? Aquele que tem ângulo, tem os ângulos acima de 90 graus ou abaixo de 90 graus. A apostila de vocês traz esse S aqui, mas esse S nada mais é do que o A de área, tá? Então, se vocês forem pesquisar também na internet, vai aparecer fórmulas que tenham o S no lugar do A, mas é a mesma notação de área, tá? É a mesma notação, só mudou a letra. O A e o B são os lados do meu triângulo. Aí eu vou ter o seno do ângulo dividido por 2. É a mesma coisa que a outra. Base vezes altura dividido por 2. Só que agora eu tenho os dois lados dividido por 2. O que acrescentou? O seno. É só vocês lembrarem disso, tá bom? Dúvidas, galerinha? Eu espero que não. Então, lembre-se de sempre estar me perguntando, procurando. Não hesitem, tá? Sempre de perguntar, porque eu sei que existem dúvidas, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém nasce adivinhando. Então, a gente tá aqui justamente para isso, para ajudar vocês. Ok? Então, eu espero muito de coração. Tentem fazer as atividades e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Beijos. Se cuida, galera. Tchau pra vocês.